E tem até um momento de uma coisa que a Bell Hooks fala que ela, como mulher, sente vergonha, às vezes, de falar para outras amigas dela estar apaixonada e amando nesse local de firulinhas. Eu ouvindo isso dela, eu pensei, nossa, eu como homem, eu tenho ainda esse espaço de... O amor de verdade, para mim, já é difícil de falar. Imagine para falar de um amor de firula, desse local de você estar perdidamente apaixonado, de que a pessoa é o amor da sua vida de verdade. Coloca o homem num local em que a gente não é educado para estar, que é um local de vulnerabilidade. E o amor ativo e o amor refletido assim é um amor de, acho que até de vergonha, sabe? E por vergonha talvez a gente nem se coloque inteiramente, porque a gente se afasta um pouco. Porque eu vou fazer algo que eu acho que é fraqueza. E eu não acho que é fraqueza, mas eu sei que eu fui educado dessa maneira. No meu grupo de amigos, no grupo de homens que eu participo hoje, de falar do amor, e o amor muito mais vinculado ao sexo do que o amor vinculado ao sentimento e ao cuidado. Eu já falei isso aqui num outro episódio. Eu lembro do momento na terapia em que eu entendi que para mim amor e sexo eram a mesma coisa. Eu não tinha distinção de que eles eram coisas diferentes. E eu não tinha distinção, não sobre a minha mãe, né? Freud fala sobre isso dos filhos, mas não é nesse lado. Vou remover essa parte aqui isso não é o que eu estou dizendo, mas pelo lado de que todas as minhas amigas mulheres, quando eu começava a sentir algo que era gostoso por elas, eu imaginava a gente numa relação amorosa, numa relação em que existia sexo. E aí eu lembro do meu terapeuta me perguntando se em algum momento eu cheguei a amar uma mulher sem que eu pensasse em sexo. E aí eu pensei, fora pessoas da minha família, eu não acho que isso vinha de uma forma separada. Eu acho que todas as mulheres Uhum. que eram amigas que eu gostava vinha relacionado com sexo junto. E eu lembro de conseguir, então, separar isso. E essa amiga que ela é uma das minhas melhores amigas, o como foi para mim conseguir entender de que eu não estava apaixonado por ela. Eu estava amando ela como uma pessoa, como um ser humano, não como alguém para ter uma relação sexual. Só amando ela. E aquilo foi completamente estranho e maravilhoso de introduzir um amor onde não existia um outro peso, de uma outra responsabilidade que era até essa coisa do friend zone, né? Desse local onde os homens se apaixonam por mulheres que dão atenção a eles e cuidado a eles. Eu vejo que é muito esse local que a gente confunde o afeto e o amor com algo sexual. E a gente não é ensinado que são coisas diferentes. A gente é ensinado, dentro do nosso círculo masculino, de que é isso. Mulheres dão atenção pra gente porque elas amam a gente. O amor, dentro da nossa cabeça, de alguma maneira, é criado nesse local de que envolve sexo junto, sem ser a nossa família de novo. Muito importante ressaltar esse ponto. Mas é muito libertador conseguir me autorizar a sentir algo que eu nem sabia que eu estava sentindo de outra forma. E eu tive que aprender de que o amor pode existir sem precisar existir sexo. E desde que isso aconteceu, eu tenho outras amigas que eu amo e não existiu sexo, e não tem esse local de sexo. Algumas delas eu ainda quero transar com elas, mas isso é uma outra parte e agora é mais consciente, tá? Do que. Meu Deus, olha, essa conversa ela é tão necessária, gente, tão necessária. Eu já estou aqui fazendo a minha lista de amigos homens que precisam ouvir isso que o Demauro está falando, meu Deus. Gente, como é difícil para o homem entender esse lugar de afeto, carinho, amor. E assim, a gente está falando numa relação heterossexual, né? Mas enfim, acontece de maneira geral, né? A gente entender que eu amo, eu gosto daquela pessoa, eu quero o bem dela, quero tê-la por perto, mas eu não necessariamente quero transar com ela. E como isso não é ensinado diretamente aos homens, eles se forçam a transar com essas mulheres, se forçam, não sei se é bem essa palavra, mas é isso, né? Assim, vão forçando essa situação e tal, acabam transando, não fica, não é legal, e aí fica aquela coisa esquisita e eles acabam perdendo uma pessoa que poderia ser uma amiga maravilhosa e alguém que eles teriam na vida
mas que, enfim, por conta disso a coisa se perde, né? E para as mulheres, eu percebo que isso é mais fácil de entender, porque como o lugar do afeto, sem necessariamente estar ligado ao sexo, é muito incentivado na criação das mulheres e tal, então a gente olha para isso com mais clareza. Eu tenho certeza que a ideia, o termo e tal, o friend zone, foi criado por uma mulher, porque isso para a gente é muito claro, né? Assim, Eu, não, fulano, eu adoro, mas é meu amigo, pronto, né?